Fala, meu povo querido, tudo bem? Vamos aí para mais uma aula, né? Hoje sobre nova ordem mundial. Em resumo, é uma ideia para entender um pouco a questão da globalização. Para quem não lembra muito bem sobre o conceito de ordem mundial, basta lembrar, basta ressaltar a questão das relações de poder que envolvem os mais diversos países. Poder esse no contexto não só político, mas também econômico, cultural, financeiro, perfeito? E aí, para auxiliar essa percepção conceitual de ordem mundial, o que nós podemos usar? Né? Nós podemos usar a ideia da divisão internacional do trabalho, que nada mais é do que a distribuição, como é que o mundo se distribui quanto às suas funções, às suas atribuições ou especialização. O que eu estou querendo dizer com isso? Né? Eu estou querendo demonstrar que cada país detém ou possui uma certa obrigação, uma certa característica de produzir algo, como produzir, para quem produzir, né? Quais são os níveis tecnológicos, a capacidade financeira, a capacidade da mão de obra envolvendo nessas atividades produtivas, seja na agricultura, seja na indústria, ou mesmo na área de transportes, né, e serviços. Perfeito? Bom, então para relembrar um pouquinho sobre essa divisão internacional do trabalho, nós temos aqui algumas principais características. Primeiro, obviamente, né, que consiste nada mais do que nas relações de produção e troca. Se ela está vinculada a essa questão das relações de produção e troca, óbvio que ela está associada ao capitalismo, onde se busca, obviamente, a acumulação de capital. Perfeito? Outra coisa fundamental e importante da divisão internacional do trabalho é que ela determina a organização do espaço geográfico. Que determinação é essa? Aonde eu vou ter áreas de agricultura, de mineração, um desenvolvimento urbano, industrial, né? Presença de tecnopolos, toda a infraestrutura produtiva vai estabelecer ou vai configurar, né, o desenho desse espaço geográfico, que por sua vez vai também representar, né, a prática, a influência mercadológica, financeira, tecnológica aí presente nesses ambientes. Perfeito? Bom, o que é interessante lembrarmos, até mesmo refletir um pouquinho. Nenhum país, isso com certeza nenhum país, independente da sua extensão territorial, da sua população, né, do seu contingente populacional, suas reservas naturais, nenhum país consegue viver sozinho. Tá? Nenhum país é autossuficiente a ponto de se tornar independente, né? Não tem relações com ninguém. É impossível, principalmente no mundo globalizado que a gente vive cada vez mais. Né? Então a demonstração dessa globalização ela também está pautada nessa análise, porque os países necessariamente dependem um do outro. E essa dependência ela vem ocorrendo ao longo do tempo, principalmente quando a gente faz uma abordagem, né, sobre o desenvolvimento ou fases do capitalismo. Então, lá na origem de toda a política, de todo o contexto capitalista, né, durante o mercantilismo, o que se estabelecia? A relação entre as metrópoles e suas colônias, onde cada qual tinha ali as suas devidas funções. Né? E essa relação que foi se estabelecendo no chamado ou na chamada fase do capitalismo comercial, ela só foi rompida a partir do momento em que nós tivemos a primeira revolução industrial, onde deixamos de ter, né, o contexto de metrópoles colonialistas para termos de fato economias, governos imperialistas. Né? O exemplo clássico disso seriam os vários países europeus, especialmente sobre os continentes asiático e africano. Perfeito? Entretanto, esse capitalismo industrial ele entra no seu colapso, né? Aí no período de Segunda Guerra Mundial, ou entre guerras para alguns, e em razão exatamente desse colapso do capitalismo industrial, se busca uma nova alternativa, né? Uma nova moldagem para esse modelo econômico,
que se estabeleceu na sua fase financeira, ou seja, ainda hoje, né, século XXI, vivemos o chamado capitalismo financeiro, onde a divisão estabelecida dessas relações de produção concentram-se em quê? Nos países centrais e nos países periféricos. Os países centrais herdam aquela característica de economias desenvolvidas e os países periféricos vão se subdividir, né, nos países subdesenvolvidos, estes industrializados ou não industrializados, perfeito? Como nós estamos buscando entender essa questão da nova ordem mundial, por que ela é nova? Porque, obviamente, o que antecedeu a ela, né, a antiga ordem mundial, consistiu exatamente no período da Guerra Fria. E aí, quando nós falamos de Guerra Fria, vem todo um remember que vocês já estão cansados de ouvir, mas é sempre bom chamarmos a atenção, né, para algumas características bem básicas. A ideia da bipolaridade mundial, estabelecida pelos Estados Unidos e pela antiga União Soviética, onde cada país vai definir, vai defender, né, os seus interesses, o seu modelo econômico, por isso a ideia de um conflito político-ideológico, né? Por trás desse conflito político-ideológico há um grande investimento, não só financeiro, mas também tecnológico, na corrida armamentista e espacial, perfeito? E além disso, obviamente que os Estados Unidos e a União Soviética procuram, ao longo do período de Guerra Fria, ampliar as suas áreas de influência, né? Não só no continente asiático, não só nos processos de independência no continente africano, mas na própria América nós vamos ter aí participações de maneira direta ou indireta por parte dos Estados Unidos ou da antiga União Soviética. E dentro desse contexto de influenciar novas áreas, né, de estabelecer uma corrida armamentista, o que se criou enquanto instituições importantes que representavam, né, essa disputa de poder bélico entre as partes União Soviética e Estados Unidos? A criação da OTAN, liderada pelos Estados Unidos, tendo como países aliados, obviamente, a Europa Ocidental, e em resposta a essa instituição, esse organismo político-militar, a União Soviética cria o Pacto de Varsóvia, estabelecendo inclusive a expressão da chamada Cortina de Ferro, países que protegiam até então os interesses soviéticos, especialmente dentro do continente europeu. Perfeito? Pois bem, aí a gente entra também falando de características bem gerais do capitalismo e do socialismo. No capitalismo, vocês já estão também já carecas de ouvir essa historinha, mas é sempre bom nós ressaltarmos, né, de que a essência do capitalismo busca o quê? A formação de uma sociedade de consumo. Ou seja, se não há consumo, meu amigo, não há, né, circulação de capital. Ninguém está ganhando absolutamente nada. Eu preciso ter consumo exatamente para fortalecer a economia e, por consequência, né, viabilizar os ganhos. Os ganhos de quem? Daqueles que detêm os meios de produção. E se esses ganhos são cada vez maiores, né, isso permite aí uma maior concentração de renda e riquezas. Então a ideia, né, que nós temos do capitalismo, não tem como negar, ele busca a obtenção de um lucro imediato, estabelecendo uma lei de oferta e procura, em razão da presença da chamada economia de mercado, e vai priorizando sempre o que? A propriedade privada, né? Por conta disso é que vai apresentar, portanto, uma divisão de classes sociais, em linhas gerais, a burguesia e o proletariado. Por outro lado, o socialismo, né, existe aí, no papel tudo é lindo, maravilhoso, mas no socialismo você tem a ideia de que a produção é para atender às necessidades daquela comunidade. Entretanto, as propriedades não são privadas, né? Ninguém é dono de nada, na verdade todos são donos de tudo. Agora, de tudo o quê? Então eu estou querendo dizer que as propriedades elas são públicas, são estatais, mas vamos tomar cuidado, né? No nosso caso, Brasil, nós temos algumas empresas que ainda hoje são empresas estatais, e nem por isso nós somos um país, ou fomos um país socialista. Então, cuidado aí, né? Outra coisa importante também a se destacar no socialismo é a questão da economia planificada. Então, você tinha ali os planos quinquenais,
né, que orientavam, que estabeleciam um caminho de desenvolvimento econômico desses países. Aí, de novo, um cuidado, né, nas aulinhas de história, vocês vão tomar um cuidado grande aí, porque o nosso país Brasil teve também, em alguns momentos, né, mais recentes ou mais antigos, propostas de planos de desenvolvimento econômico, né? Citando alguns, assim, né? Apenas para ilustração de fato. Você pode pensar no plano de metas, no SALT, no Programa Nacional, no Plano Nacional de Desenvolvimento, na própria questão do PAC, no Programa de Aceleração do Crescimento. Então, em alguns momentos da nossa história, houve uma tentativa de promover um plano desenvolvimentista. E nem por isso, de novo, somos um país socialista, pelo amor de Deus, né? E aí você fala assim, pô, ausência de classes sociais. Migão, isso no papel, né? Vai ser todo mundo igual? Pera lá, né? Não é tanto assim. Então tomemos o devido cuidado. A remuneração, o ganho do trabalho, ele está diretamente associado à qualidade de cada função social. Né? Então, por conta da qualificação de cada indivíduo, um vai ter um ganho maior em relação ao outro. Né? Que todo mundo ganha ou ganhasse a mesma coisa. Tá bem? Então, cuidado aí, por favor, nesse foco. Tá? Bom, então voltando um pouquinho na questão das fases do capitalismo comercial, industrial e financeiro, né? Coloquei aqui rapidinho um breve resuminho para vocês, né? Apenas ilustrativo, não vou entrar no mérito histórico, mas só para a gente poder entender um pouco mais lá na frente em que momento nós vamos tratar, por exemplo, a questão do Fordismo, para depois entender o Toyotismo, né? Essa revolução industrial, o que permitiu, o que facilitou, que mudanças ocorreram no contexto econômico devido às revoluções industriais, né? Em que momento o capitalismo financeiro ele vai entrar em colapso? Será que não? Será que sim? Né? Em que condições nós estamos entendendo hoje essa política, esse modelo capitalista? Se ele vai acabar, se ele vai criar uma nova fase, uma nova concepção hoje de um capitalismo mais globalizado, aonde será que eu tenho maior ou menor poder das transnacionais? Qual vai ser o papel dos estados nacionais nessa nova fase do capitalismo? Perfeito? Vale ressaltar outra coisa também, que durante a Guerra Fria, né, o mundo basicamente estabeleceu em três mundos, né? Os países capitalistas desenvolvidos, os países socialistas, independente do seu nível de desenvolvimento econômico, social, obviamente, né? E um terceiro mundo, né? Um conjunto maior dos países capitalistas subdesenvolvidos, como já foi citado anteriormente, né? Nesse conjunto, há uma divisão daqueles países que eram ou são industrializados e os não industrializados. O que não entra aí? O que não entra aí foi a criação de um conjunto, né, ou a formação de um grupo de países que não se alinhavam nem aos capitalistas, nem aos socialistas. Ah, bola, tipo quem? Tipo a Índia, por exemplo, né? Vai manter relações com os dois grupos de países, seja capitalista, seja socialista. Então, esse grupo de países não alinhados, né, também foi importante aí nesse cenário da divisão dos países durante a Guerra Fria, beleza? Pois bem, aí a nova, né, portanto, hoje, a nova divisão do trabalho, ela estabelece basicamente dois grupos, os centrais e os periféricos. Só que nesse conjunto dos periféricos se destacam aí as chamadas economias emergentes, né? Os tigres asiáticos, até pouco tempo atrás poderíamos chamar os BRICS, também, que eram economias que que estavam tendo um crescimento econômico mais elevado. Bom, o que nós podemos usar como critérios de desenvolvimento? Você pode usar vários critérios, várias abordagens, mas algumas são mais comuns, né? Nos artigos, nos estudos aí estabelecidos. Então você pode pensar na questão do parque industrial, né, o nível de automatização, de robotização que você tem. Consequentemente, isso está ligado à produção tecnológica, né, o setor quaternário, tomar bastante cuidado aí, P&D, CT, né, as universidades, os centros de pesquisas, a taxa de qualificação, ou seja, a alfabetização, o nível de escolaridade que a mão de obra apresenta nesse espaço geográfico, beleza?
por sua vez, qual é a capacidade desse PIB, qual é a renda per capita, qual é o ganho que a população daquele território detém sobre a receita gerada daquele país. Beleza? Entre outros fatores, né? Fatores, por exemplo, no contexto mais social, né? Taxa de mortalidade infantil, expectativa de vida, a questão do crescimento vegetativo, né? A relação da natalidade e mortalidade, beleza? E voltando um pouquinho para a economia, o valor agregado, o que o país está produzindo, o que vale mais? Uma tonelada de soja, uma tonelada de aço ou vender 3 aviões do tipo Embraer? Perfeito? Então, o valor agregado da produção econômica é também um ponto fundamental para a gente estabelecer os critérios de desenvolvimento. Quer ver um exemplo? Pega a Coreia do Sul, né, um tigre asiático, e a gente analisa o Brasil. Tá bem? Então, beleza, o agronegócio é importante, vamos lá, todo investimento, todo respeito por agronegócio, mas, amigão, cadê de fato a importância da nossa capacidade produtiva do setor industrial? Né? Há tempos que a nossa economia está travada nesse segmento, perfeito? E aí, dentro desse contexto de nova ordem mundial, nós podemos entender que o mundo, apesar de eu ter uma supremacia político-militar por parte dos Estados Unidos, econômica, em alguns casos, por parte até mesmo do Japão, o mundo hoje ele é um mundo multipolar. Né? Eu tenho países ou conjunto de países que detêm uma influência maior sobre várias partes dos continentes. Né? Com isso há também o surgimento, o fortalecimento das chamadas economias emergentes, como eu falei há pouco, não só os tigres asiáticos, né? Mas o próprio BRICS, que até então você tinha um destaque para o Brasil, para a África do Sul, hoje nem tanto, né? Desse conjuntinho nós vamos entender que a China, a Índia ainda estão se sobressaindo, porém Rússia, Brasil e África do Sul, né, estão aí passos de tartaruga, né? Mas isso é um outro momento a gente discute. A questão da relação que esses países têm com o processo de globalização, até que ponto há uma interação, uma troca, né, financeira, tecnológica, econômica envolvendo esses países, o fortalecimento ou não, isso é um ponto importante, né, o fortalecimento ou não dos blocos geoeconômicos. Então você pega lá, puxa vida, a União Europeia era tida como um exemplo de desenvolvimento regional. Porém, com a saída agora do Reino Unido, o que vai acontecer com a União Europeia? Né? Será que não vai abrir brechas para que outros países saiam da União Europeia? A própria questão da reestruturação do NAFTA. O NAFTA, enquanto NAFTA, ele não existe mais, mas ele foi remodelado seguindo os interesses, obviamente, do governo dos Estados Unidos, né? Mas mantém o mesmo acordo, o mesmo princípio comercial com o Canadá, os Estados Unidos e o México, beleza? Um ponto fundamental que a gente está percebendo cada vez mais é a questão do fortalecimento das empresas denominadas de transnacionais, né? Os grandes conglomerados. Então, não tem como negar, né? No contexto econômico, quem realmente controla, quem detém esse poder no mundo econômico ainda hoje são as transnacionais. Isso faz com que o Estado-nação, os governos, venham tendo um enfraquecimento, né? Um enfraquecimento político, um enfraquecimento econômico. Só que tem um detalhe interessante aí. Em vários momentos em que uma crise ocorre, né, uma crise financeira ocorre, seja num país, num continente ou uma crise global, geralmente, né, nós vamos discutir isso mais lá na frente, mas já chamando a atenção, geralmente quem que vai salvar essas economias? São as economias, né, públicas, são os governos locais, os governos de países que vão colocar a mão no bolso, injetar seu capital na economia aí, né, para ressuscitar as empresas privadas. É uma coisa interessante que a gente deve estar sempre analisando e discutindo, mas viva o liberalismo econômico, viva o capitalismo. Entretanto, quem sempre recorre, né, quem sempre socorre a economia quando entra em crise, quando entra em colapso, aí, né, é chamado o Estado. Tá bom? Pois bem, e uma outra questão que a gente também ilustra muito essa nova ordem mundial que nós estamos vivenciando, né, são os movimentos, as ações terroristas, os movimentos nacionalistas, separatistas,
que por sua vez também acabam sendo uma consequência, né, seja a causa, seja a consequência dos movimentos migratórios. Perfeito? Pois bem, então qual a relação que nós podemos estabelecer entre a divisão internacional do trabalho, né, e a questão da globalização? Primeiro que é um processo econômico e social, né, de integração entre todos os países, todas as pessoas. Nós vivemos, né, como é que eu posso dizer? Estamos inteirados a todo momento, né, uma interatividade digital cada vez maior, uma coisa até louca, né, uma certa doença global, esse mundo virtual que vivemos. Permite também a realização de transações financeiras e comerciais, né? Ou seja, o mundo globalizado faz com que ocorra uma facilidade, uma viabilidade de trocas comerciais, de transações financeiras entre países dos mais diversos pontos, né? Das mais diversas, das distâncias mais absurdas existentes, mas há um processo de interação, né? A ideia de que a internet ela rompeu fronteiras, a internet ela encurtou os espaços, né? Vamos pensar nesse contexto. O desenvolvimento que a internet promoveu nos últimos anos e vem promovendo, você percebe isso no setor de comunicação, né? Da informação, a velocidade da informação no mundo atual. É uma coisa realmente espantosa, né? Inclusive está aqui, né? Possibilita a expansão de novas culturas, tradições e costumes para todos os continentes. Ou seja, não tem como você frear, né, essas mudanças que o mundo ocidental e o oriental vem sofrendo. Não tem como você estabelecer barreiras, a não ser que você estabeleça uma censura, um estado ditatorial controlando, obviamente, o acesso a essas informações. Perfeito? Portanto, a ideia, né, da globalização é exatamente o que? De diminuir as distâncias políticas, econômicas, sociais, culturais entre os países, facilitando o quê? Facilitando as relações de forma mais eficiente. Só que nós devemos tomar um certo cuidado, né, nesse grau de eficiência. O que é ser eficiente? Tudo bem? Até que ponto nós estamos escravizados nessa busca por um modelo ideal? Se é que tem modelo ideal. Percebam? Beleza? Bom, então aqui algumas imagens, né, algumas marcas importantes do mundo globalizado que circulam o mundo inteiro, né? Tá aí, não tem como nós fugirmos do consumismo, que é muito bom, diga-se de passagem. Porém, esse consumismo gera, né, ele resulta em problemas, né? Então você tem problemas relacionados à injustiça, à questão da concentração de renda, à falta de empregos, à emissão de poluentes, ou seja, nós vivemos uma ordem mundial ou vivemos uma desordem mundial. Beleza? Fica aí essa reflexão. Até a próxima aula. Espero ter ajudado vocês com a aulinha de hoje. Valeu? Forte abraço a todos. Até a próxima, moçada.